todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Menezes e eu atuo na educação de jovens e adultos. Sejam muito bem-vindos ao programa Um Rio de Possibilidades. Hoje eu estou aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história dele e também da sua luta contra o preconceito. E vocês não sabem que aqui em São Januário tem um espaço muito bacana que nos ajuda a entender um pouquinho dessa história e muitas outras. Então vem comigo para o Espaço Experiência. Vamos lá? Diz-me, és um braço do remo, és imortal. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado no dia 21 de agosto de 1898 na Rua da Saúde, onde foi a sua primeira sede. A Rua da Saúde chama-se atualmente Rua Sacadura Cabral e cruza os bairros da Gamboa e Saúde. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Hoje, a sede principal do Vasco está situada no bairro de São Cristóvão. Ao longo do tempo, o Estádio São Januário foi utilizado como palco de grandes manifestações populares e marcos importantes para o país. Ele se colocou no decorrer de sua existência como parte da história política e cultural brasileira, tornando-se um verdadeiro patrimônio nacional. O surgimento de São Januário remonta à luta do Vasco em poder colocar em prática a sua política de seleção de jogadores, sem distinções de raça, etnia ou condição social. De união, Brasil, Portugal. No ar... Pessoal, esse aqui é o Valmer Pérez. Ele é o responsável pelo Espaço Experiência aqui em São Januário. Tudo bem, Valmer? Tudo bem, seja bem-vinda. Saudações vascaínas. Muito obrigada. Valmer, eu já tenho aí algumas curiosidades, algumas perguntinhas. Porque, pessoal, ele topou bater um papo com a gente sobre a história do Vasco. Eu sei que aqui vocês fazem um passeio que vocês chamam de Tour da Colina. Isso. Mas eu fiquei pensando, por que São Januário é conhecido como Colina Histórica? Aqui à frente de São Januário, nós temos a Barreira do Vasco. Antigamente, antes da construção do estádio, havia uma colina. E acima dessa colina havia uma casa. Então os jornais começaram a publicar o Clube da Colina Histórica, próximo da Colina Histórica. E essa alcunha pegou. Então o estádio ficou conhecido, tem essa alcunha de estádio, Colina Histórica, da Colina Histórica. O Vasco ganhou na Colina Histórica. Décadas depois, o morro foi derrubado, anos depois da construção de São Januário, e décadas depois viria a ser a Barreira do Vasco. Nossa, interessante. Eu não sabia aí dessa história, hein, pessoal? Bem, Valmer, nós sabemos que muitos jogadores vêm de classes populares, mas nem sempre foi assim. Então, conta pra gente quem foram os camisas negras e qual foi a relação do Vasco com a quebra do perfil de jogador que se tinha à época. O Vasco foi campeão em 1923. Foi a primeira vez que um clube no Rio de Janeiro, capital do Brasil, conquistava o campeonato, o principal campeonato de futebol, com jogadores negros e brancos de baixa condição social, com jogadores das camadas populares. Desde 1916, quando o Vasco iniciou no campeonato, disputar campeonatos, o Vasco adotou uma política de assimilação de jogadores, independentemente da questão social, racial, étnica. E essa política de assimilação foi se desenvolvendo. A partir de 19 chegaram grandes jogadores, como Nelson da Conceição, que viria a ser o primeiro goleiro negro do Vasco e da seleção brasileira e da seleção carioca. E o Vasco, então, foi tendo condições, aos poucos, de disputar o título. Em 1922, ele sobe para a Série A da primeira divisão e no ano seguinte, no seu ano de estreia, na principal divisão, na principal categoria do campeonato, que hoje nós conhecemos como Campeonato Carioca, o Vasco é campeão com esses jogadores. Nossa, bacana, né? E nós estamos aqui em São Januário.
São Januário, né, já foi palco de grandes momentos, né, aqui para o nosso país, né, momentos importantes. Você poderia compartilhar com a gente alguns desses momentos? Claro. Para além de uma arena esportiva, São Januário é um palco do Brasil, da política brasileira, é um palco nacional. Daqui, Getúlio Vargas criou o salário mínimo, instituiu a Justiça do Trabalho, e não só Getúlio Vargas, que vinha aqui fazer discurso em 1º de maio, Dia do Trabalhador, 7 de setembro, nas comemorações da independência, mas outras autoridades e presidentes da República também vieram a São Januário. Nossa, bacana, né? E para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a resposta histórica. Muita gente já ouviu falar, mas eu não sei se todo mundo sabe o que exatamente foi a resposta histórica, né? E por que ela foi considerada um divisor de águas para a chegada de outros jogadores, como Pelé, Garrincha, Romário. Com o título de 1923, outros clubes co-irmãos, né, ficaram revoltados com essa conquista do Vasco, com aqueles jogadores que eram enxergados por outros clubes como sem condições morais para a prática do futebol. Então, em 1924, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e o Bangu criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, uma nova liga, rompendo com a liga anterior, que era a Liga Metropolitana, e convidaram o Vasco. Só que para o Vasco participar, ele precisava escolher 12 jogadores, 7 do time principal e 5 do segundo quadro. O Vasco se negou prontamente a excluir seus jogadores. Ele não iria excluir seus jogadores para fazer parte da liga. Esse não do Vasco ao racismo, um não ao preconceito social, um não ao antilusitanismo, ficou materializado no ofício número 261, de 7 de abril de 1924, emitido pelo presidente do Vasco, José Augusto Prestes, amparado pelo Conselho Deliberativo, pelos beneméritos, pelos sócios e pelos torcedores. Nós conhecemos popularmente esse ofício como a nossa resposta histórica, a resposta histórica. Muito bom, né? Quanta história, né, pessoal? Valmer, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Um Rio de Possibilidades. Agradeço por compartilhar, né, conosco a história do Vasco e principalmente, né, essa luta contra o preconceito. Luta essa que é nossa, né, ainda nos dias atuais. Eu que agradeço por você ter vindo aqui conhecer o nosso estádio e a história do nosso clube. Muito obrigada. Pessoal, ficaram curiosos para conhecer um pouquinho mais sobre o que tinha nessa carta? Então, vamos dar uma olhadinha nela enquanto eu faço a leitura de um trechinho. Vamos lá. Estamos certos de que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar, ao desejo de filiar-se à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. Nestes termos, sentimos ter de comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Nossa, que interessante conhecer um pouquinho mais da história do Vasco e da sua luta contra o preconceito. Pois, independente pessoal do nosso time, é importante conhecermos o valor histórico dos clubes e a sua importância para a sociedade. Bem, mas o que vocês acham de aproveitar que eu estou aqui no Espaço Experiência e verificarmos o que tem de interessante por aqui? Então vem comigo! És um traço no remo, és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. E aí, pessoal, vocês gostaram de conhecer um pouquinho da história do Vasco? Bem, se vocês gostaram, não deixem de seguir a nossa programação, porque tem muita coisa interessante vindo por aí.
Eu agradeço a sua companhia em mais um programa Um Rio de Possibilidades. E aguardo vocês no próximo programa. Até lá! Tchau, tchau!